Hoje, olhando através da janela do apartamento que construí com sangue e lágrimas, posso finalmente contar como uma simples frase mudou minha existência para sempre. Prima, posso dormir no seu sofá por uns dias? Eram apenas 8 palavras, mas carregavam o veneno que transformaria minha vida pacata numa jornada de vingança que me custaria quase tudo. Se você soubesse o que eu descobriria sobre Helena nos próximos meses, entenderia por que hoje ela está onde merece estar. E eu? Bem, eu me tornei alguém que jamais imaginei ser. Esta não é apenas uma história de traição familiar, mas um relato sobre até onde um homem comum pode ir quando perde tudo que ama. Prepare-se para conhecer o lado mais sombrio da natureza humana e descobrir que, às vezes, a linha entre vítima e vingador é mais tênue do que imaginamos. Meu nome é Ricardo. Tinha 28 anos quando tudo começou. Trabalhava como contador numa empresa média de São Paulo. Ganhava R$6.000 por mês. E me considerava um homem próspero. Vida simples, apartamento financiado no Morumbi, noiva carinhosa chamada Marina, que trabalhava como enfermeira no Hospital das Clínicas. Planos de casamento para março do ano seguinte. Tínhamos até escolhido o buffet, um lugar aconchegante na Vila Madalena. E Marina já havia comprado o vestido dos sonhos numa loja da Oscar Freire. Era daquelas pessoas que acreditam no bem das pessoas, que abrem a porta de casa para parentes necessitados, que dormem tranquilas pensando que o mundo é justo. Minha maior preocupação era conseguir uma promoção para sócio da empresa para dar uma vida ainda melhor a Marina. Guardava cada centavo numa poupança. Sonhava com uma casa em Campos do Jordão, talvez 2 filhos correndo pelo jardim aos domingos. Era ingênuo, confiante, feliz, daqueles que param o carro para ajudar desconhecidos na estrada. Não fazia ideia de que existem pessoas capazes de destruir vidas inteiras por puro prazer, verdadeiros predadores sociais que se alimentam da bondade alheia. Helena chegou numa terça-feira chuvosa de abril, às 7 da noite, carregando 2 malas de couro surradas e um sorriso que eu lembraria para sempre. Não havia há 12 anos, desde que éramos adolescentes nas reuniões de família no sítio do vô Antônio em Campinas. Ela se apresentou como uma alma livre, viajante mundial, fotógrafa de natureza que havia rodado 40 países nos últimos 10 anos. Cabelos longos com mechas coloridas de azul e violeta, roupas exóticas compradas em mercados do Nepal, histórias fascinantes de aventuras pelo Tibete, pela Patagônia, por vilarejos remotos da Tailândia. Mostrava fotos no celular de paisagens deslumbrantes, falava fluentemente em inglês e francês, tinha tatuagens com símbolos esotéricos que dizia ter feito em templos budistas. Primo, estou numa transição de vida, voltando definitivamente ao Brasil depois de uma década fora. Preciso apenas de alguns dias no seu sofá até resolver uns documentos bancários e encontrar um lugar para morar. Marina ficou absolutamente encantada com ela. Eu me senti lisonjeado por ter uma prima tão interessante e cosmopolita. Que idiota eu era. Helena não era viajante. Era predadora profissional, uma artista da manipulação que havia escolhido nossa família como próximo alvo. Em 10 dias, Helena havia conquistado Marina completamente, tornando-se sua melhor amiga e confidente. Acordava cedo para fazer cafés especiais com grãos que dizia ter trazido da Colômbia, preparava jantares exóticos com especiarias indianas, contava histórias emocionantes de relacionamentos tóxicos com homens poderosos em Paris e Londres, de como havia sido machucada por empresários europeus que a usaram e descartaram, de como precisava desesperadamente de uma amiga verdadeira depois de tanto sofrimento. Sussurrava venenos sutis durante as tardes em que ficavam sozinhas. Marina, você merece alguém mais aventureiro, mais culto. Ricardo parece muito focado no dinheiro, muito materialista. Você já pensou em conhecer o mundo antes de se prender a uma vida monótona? Homens contadores são todos iguais, previsíveis e sem imaginação. Quando questionei Marina sobre as conversas íntimas com Helena, ela me acusou de ciúmes doentios e machismo.
Quando sugeri delicadamente que talvez fosse hora de Helena procurar seu próprio lugar, Marina disse que eu estava sendo egoísta e insensível com uma prima que havia sofrido tanto. Em 2 semanas e 3 dias exatos, minha noiva de 3 anos terminou comigo através de uma carta deixada sobre a cama, levou todas suas coisas numa van alugada e se mudou para o apartamento de 2 quartos que Helena havia conseguido temporariamente na Vila Olímpia. Parágrafo final. Antes de continuar, comente de que cidade está vendo esse vídeo. Curta e compartilhe esse vídeo com alguém. Mas Helena não havia terminado comigo. Seu plano era muito mais sofisticado e cruel do que eu poderia imaginar. Na empresa onde eu trabalhava há 5 anos, e jamais havia mencionado problemas pessoais, começaram a circular rumores específicos e detalhados sobre minha vida financeira e moral. Colegas que me respeitavam começaram a me olhar com desconfiança, cochichando pelos corredores sobre supostas irregularidades em minha conduta. Alguém havia espalhado que eu estava desviando dinheiro dos clientes, que estava envolvido com agiotagem, que minha noiva havia me deixado por descobrir que eu mantinha contas secretas no exterior. O gerente-geral, senhor Augusto, homem sério que sempre elogiou meu trabalho, me chamou numa sexta-feira para uma conversa tensa, preocupado com minha situação pessoal instável que poderia comprometer a credibilidade da empresa. Descobri depois, através de uma funcionária da recepção, que Helena havia ligado 3 vezes para a empresa, se identificando como uma amiga muito preocupada da família, contando com detalhes convincentes que Marina havia me deixado por descobrir que eu estava desviando dinheiro da empresa para apostar online em cassinos virtuais. Mentiras elaboradas, meticulosamente planejadas, contadas com lágrimas na voz e dados específicos que tornavam tudo assustadoramente convincente. Fui demitido em 3 dias, sem direito à defesa, com uma carta de demissão por quebra de confiança e conduta inadequada. Perdi o emprego, a noiva, minha reputação profissional. E ainda descobri que Helena havia convencido Marina a fazer um empréstimo de R$15 mil no meu cartão de crédito para uma emergência médica urgente de um tio que estava internado em estado grave. Dinheiro que nunca existiu, tio que nunca esteve doente, R$15 mil que desapareceram sem deixar rastros. Helena desapareceu da cidade na segunda-feira seguinte, levando Marina para uma jornada espiritual e de autodescoberta pela América do Sul que duraria pelo menos 6 meses. Fiquei sozinho no apartamento que mal conseguia mais pagar, desempregado aos 28 anos, endividado em mais de R$30 mil, traído pela pessoa que mais amava na vida, com minha reputação profissional destruída em toda a região. Meus poucos amigos próximos sussurravam sobre os rumores da empresa. Alguns acreditavam, outros tinham dúvidas, mas preferiam manter distância por precaução. Minha família não entendia por que Marina havia me deixado tão repentinamente depois de 3 anos de relacionamento aparentemente perfeito. E eu não conseguia explicar sem parecer louco ou mentiroso. Eu era um pária social, um fracassado que havia perdido tudo em menos de 1 mês, um homem quebrado que passava noites inteiras acordado no sofá vazio, olhando o teto e se perguntando como alguém pode destruir uma vida com tanta frieza e precisão. Foi numa dessas noites intermináveis de insônia, quando a raiva finalmente superou a tristeza, que fiz um juramento que mudaria minha alma para sempre. Helena pagaria caro por cada lágrima derramada, por cada humilhação sofrida, por cada noite de insônia, por cada oportunidade roubada. Ela havia escolhido o inimigo errado. Parágrafo final. Antes de continuar, se inscreva no canal e deixe seu like. A vingança se tornou minha religião, minha única razão para acordar todos os dias. Vendi tudo que tinha de valor. O carro, os móveis, até mesmo a aliança de noivado que Marina havia deixado para trás. Mudei para um quarto alugado de 10 metros quadrados numa pensão do Brás. Aceitei qualquer trabalho freelance de contabilidade que aparecia, por menor que fosse o pagamento. Vivia com R$400 por mês, comendo miojo e pão com mortadela,
mas cada centavo extra era investido religiosamente em descobrir quem realmente era Helena e como destruí-la. Contratei um detetive particular aposentado da Polícia Civil. Aprendi sozinho sobre investigação online através de tutoriais no YouTube. Criei dezenas de perfis falsos em redes sociais com fotos compradas na internet. Durante 3 meses de investigação obsessiva, descobri a verdade aterrorizante. Helena não era viajante nem fotógrafa. Era golpista profissional especializada em destruir relacionamentos e famílias. Tinha nome falso, documentos forjados e já havia aplicado o mesmo golpe em pelo menos 12 famílias nos últimos 7 anos, sempre com o mesmo método cirúrgico. Parágrafo. Curta o vídeo e comente o que está achando da história. Durante 8 meses de trabalho investigativo que consumiu minha sanidade mental, mapeei cada movimento de Helena através de redes sociais, registros de hotéis, depoimentos de vítimas anteriores que consegui localizar. Descobri suas identidades falsas, documentei todas suas mentiras através de capturas de tela e gravações, identifiquei seus próximos alvos através de grupos de WhatsApp que ela infiltrava. Gravei conversas telefônicas onde ela confessava para Marina que havia se tornado sua cúmplice emocional involuntária, como manipulava psicologicamente suas vítimas. Helena estava planejando meticulosamente seu próximo e maior golpe. Um empresário bem-sucedido de Curitiba, chamado Roberto Mendes, dono de 3 farmácias, casado há 15 anos com Carla, pai de 2 filhos pequenos, que havia perdido os pais recentemente num acidente e estava emocionalmente vulnerável. Ela ia se apresentar como uma prima distante da mãe falecida, órfã que precisava de ajuda para recomeçar a vida. O padrão era sempre o mesmo: identificar homens emocionalmente frágeis com relacionamentos estáveis e recursos financeiros. Percebi que esta seria minha única chance de pegá-la em flagrante. Se eu não agisse rapidamente, mais uma família seria completamente destroçada por aquela psicopata. Parágrafo final. Antes de continuar, dê o like e comente o que faria nessa situação. Quando tentei entregar todas as evidências à polícia, em 2 delegacias diferentes, descobri a verdade mais amarga e frustrante do sistema judiciário brasileiro. Helena havia estudado direito por 2 anos na PUC, conhecia perfeitamente todas as lacunas legais e sabia exatamente como operar dentro dos limites da legalidade técnica. Todos os crimes que ela cometia eram psicológicos, emocionais, impossíveis de provar juridicamente. Influência emocional, manipulação afetiva, indução ao término de relacionamento não são crimes tipificados no Código Penal. Os policiais foram educados, mas brutalmente realistas. Não podemos prender alguém por ser convincente e persuasiva. Ela não roubou diretamente, não ameaçou fisicamente, não forçou ninguém a nada. Tecnicamente, as pessoas fizeram escolhas próprias. Saí da 2ª delegacia completamente humilhado, entendendo que havia perdido R$3.000 em advogados e detetives para descobrir que o sistema não puniria alguém que destrói vidas através da manipulação psicológica. Naquela noite, sentado no chão do meu quarto miserável com todas as evidências espalhadas ao redor, chorando de raiva e impotência, entendi que o Estado não me daria justiça. Teria que criá-la com minhas próprias mãos, mesmo que isso me transformasse no mesmo monstro que eu combatia. Foi numa quinta-feira chuvosa que Marina me ligou, chorando desesperadamente de um orelhão numa cidade remota do Peru, chamada Huancayo. Estava completamente sozinha, sem dinheiro, sem documentos, sem passaporte que Helena havia levado para resolver uns problemas consulares e nunca devolveu. Ricardo, eu sei que você tem todos os motivos do mundo para me odiar. Sei que não me deve absolutamente nada depois do que fiz com você. Mas não tenho mais ninguém no mundo inteiro em quem confiar. A voz dela estava diferente, quebrada, assustada. Nada parecida com a mulher confiante que havia me deixado meses atrás. Por 30 segundos, pensei seriamente em desligar o telefone e deixá-la apodrecer naquele país estrangeiro como ela merecia. Mas algo na forma como ela pronunciou meu nome me fez perceber que Marina também era uma vítima,
talvez até mais destruída que eu. E mais importante, ela estava disposta a testemunhar contra Helena, a contar tudo o que havia presenciado, todos os segredos que Helena havia compartilhado com ela durante aqueles meses de amizade. Era exatamente a arma que eu precisava para destruir minha prima de uma vez por todas. Vendi meu último bem de valor, um relógio que havia ganhado de presente de formatura, peguei empréstimos com agiotas que cobravam juros de 15% ao mês, juntei R$8.000 em 2 semanas para trazer Marina de volta ao Brasil. Quando ela desceu no aeroporto de Guarulhos, magra como um graveto, com olheiras profundas, assustada como um animal ferido, usando roupas sujas que não trocava há dias, eu já havia preparado meticulosamente minha armadilha final. Helena voltaria ao Brasil em dezembro para aplicar seu golpe no empresário Roberto de Curitiba, que já estava sendo preparado psicologicamente através de perfis falsos no Facebook. Mas desta vez, pela primeira vez em sua carreira de predadora, eu estaria esperando por ela. Com Marina como testemunha ocular, com todas as evidências documentadas e organizadas cronologicamente, com um plano detalhado que levaria Helena exatamente onde ela merecia estar. Atrás das grades. O confronto aconteceu no Aeroporto Internacional de Curitiba, numa manhã fria de dezembro. Helena desceu do voo da TAM confiante como sempre, usando um casaco de lã italiano caríssimo, comprado com o dinheiro roubado de suas vítimas, carregando uma mala de grife, com cabelos recém-cortados num salão caro de Buenos Aires, completamente pronta para destruir mais uma família inocente. Quando me viu esperando no desembarque ao lado de Marina, 2 policiais civis e um advogado criminalista que havia contratado com meus últimos recursos, sua máscara de falsa inocência e charme sedutor desapareceu instantaneamente do rosto. "Você não pode provar nada, Ricardo", ela disse, mas sua voz tremia pela primeira vez desde que eu a conhecia. "Posso sim, querida prima", respondi com uma calma gelada, entregando aos policiais um pendrive com mais de 200 páginas de evidências. Gravações de áudio, capturas de tela, extratos bancários, depoimentos escritos de 4 ex-vítimas que eu havia conseguido localizar e convencer a testemunhar. Pela primeira vez em sua vida de predadora profissional, Helena estava completamente encurralada, sem escape, sem mentiras convincentes, sem charme que pudesse salvá-la. O processo judicial durou 14 meses de audiências tensas, mas vencemos de forma esmagadora. Helena foi condenada por estelionato qualificado, apropriação indébita, formação de organização criminosa e falsidade ideológica. 4 anos de prisão em regime fechado, pagamento de R$150 mil em danos morais a todas as vítimas identificadas durante a investigação. Durante o julgamento, descobrimos que ela havia roubado mais de R$300 mil ao longo de 8 anos de atividade criminosa, destruindo completamente 17 famílias em 6 estados diferentes. No dia da leitura da sentença, quando ela me olhou pela última vez do banco dos réus, usando um macacão laranja do presídio, algemada e humilhada publicamente, não havia mais arrogância nem charme em seus olhos. Apenas o reconhecimento amargo e tardio de que havia escolhido a vítima errada para seu último golpe. A vitória judicial deixou um gosto permanentemente amargo na boca. Consegui recuperar parte do dinheiro através dos bens que Helena havia adquirido com seus crimes. Marina e eu tentamos sinceramente reconstruir nosso relacionamento durante alguns meses, mas já éramos pessoas completamente diferentes, marcadas por cicatrizes emocionais que nunca cicatrizariam completamente. A confiança havia sido quebrada de forma irreparável, como um vaso de porcelana que pode ser colado, mas nunca volta a ser o mesmo. Marina se mudou para Belo Horizonte no final daquele ano. Começou uma nova vida trabalhando numa clínica particular. Conheceu um médico ortopedista e se casou 2 anos depois. Eu permaneci em São Paulo, com cicatrizes invisíveis na alma, mais sábio e muito mais forte, mas também profundamente solitário e desconfiado de qualquer pessoa que demonstrasse interesse súbito em minha vida. Aprendi da forma mais dolorosa possível que vingança não traz paz interior nem felicidade duradoura.
mas traz algo igualmente importante: o equilíbrio cósmico, a sensação de que a justiça foi feita mesmo quando o sistema falha. E descobri que toda justiça tem um preço alto, e nem sempre esse preço é pago apenas pelo culpado. 2 anos após a condenação definitiva, numa tarde chuvosa que me lembrou do dia em que Helena havia chegado à minha casa, visitei-a na penitenciária feminina de Santana. Não por ódio, não por desejo de humilhá-la ainda mais, mas por uma necessidade psicológica de fechamento que eu mesmo não compreendia completamente. Ela estava irreconhecível. Cabelos grisalhos cortados bem curtos, sem uma gota de maquiagem, usando o uniforme simples e desbotado do presídio, com olheiras profundas e rugas que não existiam antes. Quando me viu através do vidro blindado da sala de visitas, seus olhos se encheram instantaneamente de lágrimas que pareciam sinceras pela primeira vez em sua vida. "Por que veio aqui, Ricardo?" perguntou com a voz completamente embargada pela emoção. Olhei diretamente nos seus olhos castanhos, procurando desesperadamente algum vestígio da prima que eu havia conhecido décadas atrás nas reuniões de família, da menina que brincava comigo no sítio do avô, da mulher que havia destruído minha vida com tanta facilidade e frieza calculada. Após 1 minuto de silêncio pesado, fiz a única pergunta que realmente importava. "Helena, valeu a pena destruir tantas famílias? Valeu a pena transformar sua vida numa mentira constante? Valeu a pena se tornar um monstro?" Ela começou a chorar descontroladamente, com lágrimas desesperadas descendo por seu rosto pálido e envelhecido. Tentou falar alguma coisa entre os soluços convulsivos, mas eu já havia me levantado da cadeira de plástico. Não havia mais absolutamente nada a ser dito entre nós. Saí daquela sala fria e claustrofóbica sem olhar uma única vez para trás, sabendo que aquele seria nosso último encontro na vida. Parágrafo final. Antes de continuar, se inscreva no canal e deixe seu like. Helena cumpriu sua pena integralmente em silêncio absoluto, sem uma única visita além da minha, sem advogado particular, sem recursos ou apelações. No dia em que saiu da prisão após 4 anos e 2 meses de reclusão, eu soube apenas através de um documento oficial seco que chegou pelos correios informando sobre o pagamento final da reparação financeira. Ela havia deixado o país na semana seguinte à sua libertação, segundo rumores distantes que chegaram até mim através de primos distantes que ainda mantinham algum contato esporádico. Alguns diziam que havia se mudado para o Uruguai, outros falavam do Paraguai, mas ninguém sabia ao certo. Nunca mais procurei saber qualquer informação sobre ela. Nunca mais quis ouvir seu nome sendo pronunciado. Algumas histórias são melhores quando terminam definitivamente no silêncio. Quando certas pessoas simplesmente desaparecem de nossas vidas como poeira levada pelo vento forte, sem deixar rastros nem memórias que valham a pena preservar. Helena havia se tornado uma sombra definitivamente enterrada no passado. Uma lição dolorosa, mas necessária que eu não precisava mais revisar ou questionar. Hoje, 8 anos depois daquele primeiro encontro fatídico, coordeno um grupo de apoio especializado em vítimas de golpes emocionais e manipulação psicológica, que funciona numa sala emprestada da Igreja Metodista do Brooklyn. Ajudo pessoas que passaram exatamente pelo que passei. Ensino sinais de alerta comportamentais. Ofereço suporte jurídico gratuito e acompanhamento psicológico através de parcerias com universidades. Minha dor pessoal se transformou em propósito social maior. Já ajudei diretamente mais de 80 famílias a identificar-se, proteger e processar predadores emocionais como Helena foi. Me casei novamente há 3 anos com Paula, uma psicóloga especializada em traumas que conheci durante uma palestra sobre manipulação emocional. Tenho um filho de 2 anos chamado Gabriel que enche minha vida de alegria genuína e vivemos numa casa simples, mas aconchegante em Cotia, exatamente como eu sempre sonhei na juventude. Mas carrego permanentemente em minha alma a lembrança transformadora do homem sombrio que me tornei quando busquei vingança com todas as forças.
A memória daquela última visita na prisão, do olhar completamente quebrado de Helena, me assombra ocasionalmente durante madrugadas insones, não por pena ou arrependimento, mas como lembrete constante do preço psicológico que a sede de justiça pode nos cobrar quando decidimos fazer justiça com as próprias mãos. Toda história real de vingança carrega uma verdade psicológica incômoda que poucos admitem. Quando você decide conscientemente destruir seu inimigo, aceita automaticamente que uma parte essencial de sua própria alma também será irreversivelmente destruída no processo doloroso. Não sou mais o Ricardo ingênuo e confiante que abriu a porta de casa para Helena naquela terça-feira chuvosa de abril. Sou alguém que conhece intimamente o lado mais escuro da natureza humana, que entende por experiência própria que, às vezes, a justiça verdadeira precisa ser conquistada através de métodos que o sistema legal não reconhece, que aprendeu na prática que o silêncio definitivo pode ser infinitamente mais poderoso que qualquer palavra de perdão ou reconciliação. A pergunta final que deixo para todos que acompanharam esta história é profundamente pessoal. Até onde você seria capaz de ir para proteger e vingar aquilo que mais ama na vida? E talvez mais importante ainda, quando você finalmente consegue vencer e destruir completamente seu inimigo, o que realmente sobra além do vazio existencial e das cicatrizes invisíveis? Porque no final das contas, descobri que a verdadeira vingança não é simplesmente destruir fisicamente seu inimigo. É aprender a conviver eternamente com as escolhas morais sombrias que você foi obrigado a fazer no longo e doloroso caminho da justiça, sabendo que algumas portas da inocência, uma vez fechadas para sempre, nunca mais se abrem novamente, deixando-nos para sempre transformados em pessoas que nosso eu anterior jamais reconheceria ou aprovaria completamente.